Respira fundo e se permita entrar comigo agora numa reflexão que pode mudar a forma como você vive o Natal. Hoje, vamos falar não apenas sobre uma data, mas sobre um reencontro espiritual. Existe um mistério profundo que poucos percebem. O verdadeiro Natal começa quando compreendemos que Jesus ainda está entre nós. Você já ouviu falar da parábola do rei que desce ao campo? No antigo judaísmo, dizia-se que, num certo momento do ano, o rei deixava seu trono e descia até o povo. Sem protocolo, sem poder, apenas presença. E é exatamente isso que Jesus fez. O Rei do Universo desceu até nós. Mas não em palácios, nem entre ricos. Ele nasceu entre animais, no frio, no esquecimento. Numa manjedoura, entre os mais pobres. Essa história não é sobre passado. É sobre agora. Jesus continua descendo. E o campo é o seu coração. Será que você tem preparado esse espaço? Ou será que o Natal virou só ceia, presentes e pressa? Assista até o fim. Porque essa mensagem pode tocar algo que você deixou adormecido. Se inscreva e compartilhe esse momento com quem precisa lembrar que o verdadeiro dono do Natal nunca deixou de estar entre nós. Belém ainda hoje, depois de 2000 anos, com essa história belíssima desse interrelacionamento entre o povo da primeira revelação e Jesus, que nasce, segundo a genealogia de Mateus, na descendência de Davi, das 42 gerações de Abraão até Jesus, há uma linha espiritual muito forte. E é engraçado como a história de Jesus envolve os campos. Ali, ainda hoje, quando a gente fala do nascimento de Jesus, a gente fala do campo dos pastores, o campo de Boaz, as parábolas de Jesus que fala do semeador que semeava no campo, o joio e o trigo, que fala que foi plantado no campo. Então, o campo é como se fosse um opositor do deserto, porque o deserto é inóspito, é seco. Eu já passei uma noite no deserto, já cruzei todos os desertos, o Saara, aquela região do Monte Sinai, o deserto do Negev, o deserto da Judéia, todos os grandes ou importantes desertos da Bíblia, graças a Deus já tive a oportunidade de passar por ele. Mas o campo é um opositor do deserto. E Jesus nasce pertinho dos campos de Boaz e dos campos dos pastores, que foram os primeiros que ele convidou para que o anjo fosse avisar que ele havia chegado. E foi um dia, no dia que ele nasceu, os pastores estavam no campo dentro da sua humildade. Agora, é curioso como a história de Jesus, que era um judeu, como ela se une com a história do seu próprio povo. Existe uma parábola que eu gostaria de começar o nosso estudo por ela, que é a parábola chama-se O Senhor está no campo. É uma parábola contada por um dos fundadores de uma corrente judaica chamada Chabad, que chama-se Shneur Zalman. Esse homem foi um dos fundadores dessa corrente judaica de muita sabedoria. A corrente racídica, eles têm histórias belíssimas. E essa história que eles têm é baseada no capítulo 6 do livro Shir HaShirim, ou Cântico dos Cânticos, que Salomão escreveu. E lá no capítulo 6, ele tem uma expressão que ele diz assim: Ani ledodi vedodi li. Eu estou para o meu Senhor, como o meu Senhor está para mim. Eu estou para o meu amor, como o meu amor está para mim. E as iniciais dessa frase, em hebraico, formam a palavra Elul. E Elul é o nome de um dos meses do ano do calendário judaico. E coincidência não existe. No mês de Elul, eles se preparam, o povo se prepara
para a chegada do Rosh Hashanah no judaísmo, que é o Ano Novo. E esse mês de Elul é o Ano Novo judaico, não é em dezembro, como é celebrado o nosso, é em setembro. E essa época em que está chegando o que vai ser o Ano Novo judaico, que já passou, que foi agora no mês de setembro, estão no ano 5.785, desde setembro passado. E disse que durante esse ano, durante esse mês que precede o mês do ano que vai começar, como é o nosso ano, agora o mês de dezembro precede o ano que vem, no próximo mês de janeiro. Há uma semelhança muito grande, coincidências não existem. E o Rabino Zalman, ele diz o seguinte, que Deus vive lá no seu trono e que ele não é fácil a gente chegar até ele, há dificuldades. E os reis, naquela época, eram tidos como senhores absolutos, soberanos e importantes. E ninguém tinha condições de chegar a falar com o rei, porque teria que passar por muitas autoridades, ministros, assessores, protetores. E enquanto o rei está no seu palácio, ele está, de uma certa forma, isolado. Mas no mês de Elul, que é o mês que precede o Ano Novo, o rei desce e vai ao campo. E a parábola diz, Hameler, que em hebraico é o rei, Bessadeh, está no campo. Então, quando ele chega no campo, que arma a sua barraca no campo, ele aí se iguala. No campo são todos iguais. E todos têm acesso ao rei quando ele está no campo. Então, é um momento em que aquelas pessoas humildes podem ir se encontrar com o rei. E eles divulgam. Josafá é um dos reis que foi ao campo para poder ficar de lado a lado ou entender a necessidade do seu povo. É uma espécie de metáfora ou coincidência com o que aconteceu com essa parábola de Salomão, falando que o rei desceu ao campo para ficar ao lado do seu povo. E essa barraca é o que no judaísmo, ou na Bíblia, lá no Velho Testamento, lá no capítulo 25 do livro do Êxodo, quando Deus manda construir um tabernáculo para ele ficar no meio do povo, naquela barraca, enquanto eles estavam no deserto. Então Deus também desceu, falava com Moisés. Havia uma nuvem que avisava a eles, uma nuvem branca, a hora que eles tinham que levantar a barraca e se mudar para outro lugar, enquanto eles eram guiados também por uma nuvem de fogo. Agora veja que coisa, eu entrei em Belém o ano passado, eu estive 2 vezes, eu fui em março e fui em setembro. E quando eu entrei em Belém, eu comecei a me lembrar dessa história, e até me emocionei, porque eu digo que coisa maravilhosa, a semelhança do que acontece com os judeus no seu Rosh Hashanah, ou Ano Novo judaico, nós, seguidores de Jesus, temos a mesma felicidade de entender essa parábola lá do rabino, fundador do Beit Chabad, que é essa corrente judaica, que conta que o rei desceu ao campo, ficou no meio do seu povo. Jesus, agora no mês de dezembro, ele desce simbolicamente, como aconteceu há 12.000 anos atrás, e nasce numa manjedoura, não foi nem numa barraca, não foi nem num tabernáculo, mas foi numa manjedoura entre os animais, porque ele foi tão humilde que ele desceu se igualando ao mais simples daqueles animais, as ovelhas que estavam numa manjedoura. Então, Jesus simboliza o rei que desceu e que está no campo desde há 2.000 anos. Hamele Bessadeh. Em outras palavras, Jesus está no campo. E quando você chega, que você entra naquela gruta de Belém,
a primeira coisa que chama a atenção é uma estrela de 14 pontas. Essa estrela, esse número 14, é um número cabalístico, é um número profundamente significativo para o povo hebreu, porque Mateus coloca exatamente as gerações de Jesus baseadas no número 14. Ele diz, são 3 gerações de 14. De Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi ao cativeiro da Babilônia, mais 14 gerações. Do cativeiro da Babilônia até Jesus, mais 14. Mas esse 14, porque 42 podia ser 6 vezes 7, 7 vezes 6, 21 vezes 2, ou 2 vezes 21. Dava tudo 42. Mas 14 vezes 3, que ele dividiu em 3 gerações, sabedoria, que é esse símbolo do número 3, significa equilíbrio, sabedoria. Então, Jesus vem, segundo Mateus, representando as 14 gerações, porque a palavra David, em hebraico, são 2 letras, porque o alfabeto hebraico é Aleph, Bet, Dalet, Gimel, Rei. As 5 primeiras. Então, são 2 Dalets, que são 4, e um Vav, que são 6. 2 vezes 4, 8, e 6, 14. Então, quando você chega na Gruta de Belém, você tem lá uma estrela de prata de 14 pontas. Quem não conhece o judaísmo, quem não conhece a importância, vai procurar uma estrela de 5 pontas, que dizem que é de Salomão, uma de 6, que diz que é de Davi. Mas a estrela de Davi, baseado na genealogia de Jesus, ela tem 14 pontas, porque é a somatória das 3 letras que formam o nome de David. Esse D, segundo, é mudo. David mesmo, não é David, como muita gente quer americanizar. É o número, é o nome hebraico. David. O D mudo no final, não é David, é David. Então, essas 3 letras dá 14. É Jesus, que é a semelhança da parábola que está lá na história do livro dos Cânticos, é Jesus que desceu ao campo, não no mês de Elul, antes do Ano Novo, mas desceu ao campo no mês que antecipa o Ano Novo do calendário solar babilônico, o calendário ocidental que nós vivemos. Então, Jesus desce como se fosse um tabernáculo, vem como um rei e vem para o campo. E vai chamar os mais humildes. Além de nascer numa manjedoura, entre a simplicidade dos animais, ele nasce próximo a um campo de pastores, que os pastores são de uma humildade. E, curiosamente, meus queridos irmãos, ainda hoje tem campos ali em Belém. Você ainda encontra pastores com seu grupo de ovelha, só que naquela época eles eram tão pobres, muitos pastoreavam as ovelhas que não eram dele, eram dos outros. Então eles ganhavam para cuidar das ovelhas, mas não eram os donos das ovelhas. Daí que Jesus escolheu o campo, escolheu a manjedoura e escolheu os mais pobres e os mais humildes para estar ao seu lado. E esse rei que é Jesus, parodiando a parábola de Salomão, lá no judaísmo, sem esquecer que ele era um judeu, ele faz a mesma coisa que está nessa parábola, ele faz na sua descida como um judeu que vem e que João coloca lá no prólogo do seu evangelho. João diz que o verbo se revestiu de carne e tabernaculou entre nós. Não é habitou. A expressão hebraica shachan, que vem de mishkan. Mishkan é barraca, que é um substantivo derivado de shachan, que é o verbo tabernacular, que esse é o significado da descida de Jesus entre nós, porque ele foi um tabernáculo em nossas vidas. Ele ficou
no campo, conosco, por 30, até o ano 33, que não foi só 33 anos, ele viveu mais do que isso, mas ele ficou esse tempo todo caminhando da mesma forma que Deus, em uma barraca, que é o tabernáculo, ficou com seu povo durante 40 anos no deserto. Jesus ficou conosco até o ano 33. Mas os 3 últimos anos da sua vida, ele realmente tabernaculou. Ele era um tabernáculo que vivia da Galiléia para Samaria, da Samaria para Decápolis, da Decápolis para a Judéia, entre nós, porque ele não teve uma residência física. Ele começou em Nazaré, quando ele se apresenta lendo o profeta Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim para curar os doentes, os leprosos, os coxos, os aleijados. Então, ele foi primeiro para o que era seu, como diz João, e os seus não receberam. Então, ele volta e vem para Cafarnaum, onde ele se instala temporariamente na casa de Pedro. Mas foi um tabernáculo que viveu durante esse período, por onde ele passava, levando amor, levando luz, levando conforto, consolação, curando doentes, orientando e amparando da forma mais humana e mais simples possível. E ainda declarou para ratificar esse princípio da humildade dele como um verdadeiro tabernáculo que habitou entre nós. Ele declarou que o Filho do Homem não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, que a raposa tinha suas tocas, as aves seus ninhos. Quando alguém diz, Senhor, mostra-me a tua casa, eu quero te seguir, mostra-me onde tu moras. Isso tudo são lições pequenas, passagens às vezes que a gente deixa escapar, mas não observa que é Jesus querendo mostrar para nós as suas raízes, as suas origens. Era um judeu que mostrou, inclusive, para os seus conterrâneos, seus companheiros, como é que se deve amar. Porque na época que Jesus desceu, na época que ele chegou entre nós, que ele tabernaculou, como diz João, que ele começou a sua vida pública, na hora que ele começou, ele teve dificuldades. Ele não foi aceito, porque ele chegou com uma nova filosofia, quebrando paradigmas, sem se envolver com a letra, nem com o literal, mas, sobretudo, especificando a necessidade do perdão e do amor, que foi exatamente em que ele pautou todo o período que esteve aqui entre nós. Iluminou-se, desceu com a sua luz e começou a levar o seu projeto por onde ele passava indistintamente, deixando aonde ele passava pegadas de luz, marcas que ainda hoje eu digo para vocês. Eu não deixo de me emocionar. Quando eu entro naquela manjedoura, com a dificuldade que é muita gente, sempre tem muita gente, mas tem vezes que parece que a espiritualidade me favorece e eu entro quando todo mundo sai. E eu fico, de uma certa forma, invisível, porque ninguém me molesta. Então eu fico ali eu medito. Eu já passei por experiências ali maravilhosas, que eu sei que é presente de Jesus, não para mim, mas para o Brasil, essa terra que ele escolheu como coração do mundo, pátria do Evangelho, a terra do Cruzeiro do Sul, a terra onde as matas, o ar e a espiritualidade campeia sobre a bandeira de Ismael, por escolha do próprio Jesus. Então, quando eu cheguei numa dessas minhas viagens, lá pela 8ª ou 9ª, eu acho, nós temos um guia em Belém, chama-se Nicolas. Nicolas é um árabe, mas um rapaz, criatura maravilhosa, um espírito de uma aura bonita, de muito simples, cheio de amarguras, pelas questões políticas, pelas questões sociais, mas de um coração muito grande. Ele fala, às vezes ele fala e eu vou às lágrimas com o sentimento que ele exterioriza, da dificuldade que ele acha quando a gente vai se despedir dele, que ele diz assim, eu gostaria tanto de ir a Jerusalém, mas eu não posso.
Observem como as coisas são difíceis. A gente chega lá, encontra uma nova realidade e lamenta. Eu oro por ele, eu oro por aquela região, porque ali Jesus deixou marcas de amor. E uma dessas vezes que eu cheguei lá, Nicolas chegou para mim e disse assim: professor, aqui tem um lugar onde turistas não entram. Mas se o senhor quiser entrar, eu posso facilitar para o senhor. O senhor e as meninas, Márcia e Wanda, que são as dirigentes. E aí combinamos, nós três, e eu e a Márcia e a Wanda, nós entramos. Quando você vai chegando na gruta, à direita, tem uma porta de ferro, que é sempre fechada, que pertence à Igreja Ortodoxa Grega. E aí eles me chamaram, abriram a porta, eu entrei, o Márcio e Wanda, e eu sou muito curioso e observador. Como dentista, a gente tem que ser, né, para diagnóstico, para fazer escultura, essas coisas todas, a gente tem que ter uma percepção bem mais aguçada. E quando eu entrei, eu senti assim, uma energia muito forte. E ali está cheio de tumbas naquela região, por isso que eles não abrem para turista. Mas duas coisas me chamaram a atenção. 2 quadros pintados. Um quadro tinha Herodes sentado e dando ordem aos soldados para matarem aquelas crianças em Belém, alguns soldados com a lança, a espada melada de sangue, mostrando que ele estava agindo, matando criancinhas mortas, e Maria e José, lá no lado do quadro, fugindo para o Egito. Aquilo me chocou muito. E, de repente, eu vejo um quadro vizinho, Jesus, abraçando o espírito de todas aquelas crianças. Um quadro assim que toca o coração da gente, porque está escrito em grego no quadro: os primeiros santos mártires. E a gente sempre fala que o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Aí ali você já toma uma informação diferente. Os primeiros realmente foram aquelas crianças que deram a vida para que Jesus fosse poupado naquele momento e Herodes não o atingisse. Nem Jesus, nem João Batista, que João Batista era mais velho que Jesus 6 meses, mas também não foi morto pela proteção do alto, que ele tinha um papel, uma missão de servir a Jesus, de segui-lo e identificá-lo. Então eu entrei, quando eu vi aqueles quadros, olha, eu digo para vocês, eu fui tomado de uma emoção que eu não segurava as lágrimas. Então eu comecei a entrar, tinha uma parte mais escura, assim, para dentro, e tinha uma grade, como se fosse uma janela. Eu não sou muito alto, né? A natureza me desprestigiou de algumas coisas, mas mesmo assim, pela ponta do pé, eu pude colocar a cabeça e ver o que tinha naquele quadro. Olha, eu tomei um choque, porque o quadro é cheio de ossos, crânios, húmeros, fêmur, os ossos daquelas crianças que foram mortas por Herodes há 2000 anos atrás. Estão reservados nesse salão especial. Eu digo para vocês, eu me arrepiei todinho quando eu vi aquilo, e eu não tive uma energia danosa, foi uma energia que eu diria a vocês, sublimada, com uma emoção de entender que o projeto de Jesus, quando ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada, é que aqueles que estão do lado dele, pela oposição, pelas energias negativas e pelas adversidades, sofrem. Ele disse isso para os discípulos, está lá no capítulo 10 de Mateus, quando ele prepara os seus discípulos para a vida do apostolado. Então eu fotografei aquilo tudinho. Eu me perguntei se podia ou não podia. Eu tenho esse material comigo. E saí de lá, eu, a Márcia, a Wanda, e o pessoal, enquanto isso, os outros estavam na fila para entrar lá e se emocionar, que é outra emoção. Você entrar, se ajoelhar, tocar naquela estrela, saber que ali Jesus desceu, é um momento que eu procuro quase sempre orar pelo mundo, pelo Brasil, que é o meu país, que eu amo de coração e desejo o melhor para ele.
e aqueles que o dirigem sejam despertos. Porque Jesus veio como rei, mas nasceu numa manjedoura, não teve uma pedra onde recostar a cabeça, e teve como leito de morte uma cruz. Então eu saí dali, refletindo, agradeci muito ao frade que nos recebeu, comprei algumas relíquias, que eu não quero chamar relíquia, porque fica muito sacrossanto, né? Mas algumas lembranças daquele lugar, daquele momento, até mesmo para ajudar a eles, né? Que o próprio Nicolas disse, professor, comprem alguma coisa lá dentro para ajudar ele. Pois não, meu filho. Isso aí. Quando eu cheguei lá, a maioria, quando chegamos, eu, Márcio e Wanda, a maioria das pessoas que estavam visitando a manjedoura já tinham saído. Já estavam numa outra, que a gente, quando termina a visita, eles encaminham, você sobe, já sai na igreja de Santa Catarina, onde fica a estátua de Jerônimo, o tradutor da Bíblia. Ali também tem um quarto, onde Jerônimo realizou a tradução da Bíblia. Eu que sou tradutor da Bíblia, observe quanta identificação, quantas coisas eu encontro ali como suporte, né? Ou enfaticamente, são coisas que sedimentam o trabalho que eu sempre busquei fazer para trazer a verdadeira mensagem não corrompida, não adulterada de Jesus na sua missão de amor para todos nós. E quando eu saí dali, que eu cheguei na entrada do quarto de Jerônimo, o nosso grupo estava todo reunido, Nicolas estava falando para eles, e eu já vinha envolvido naquela energia magnífica. Fiquei um pouco recuado, esperando que Nicolas terminasse. Nesse ínterim, uma senhora do nosso grupo deu um grito, mas um grito assim, aquele grito de pavor, um grito de indescritivelmente atípico para o momento daquele. Israel tem essas coisas, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, porque ali tem gente do mundo todo, a história é muito bonita, as marcas de Jesus fazem com que muita coisa venha acontecer. E eu quase sempre, quando acontecem essas coisas, eu, Márcia, outras pessoas, que a gente sempre vai com médios passistas, porque a gente segura nesse trabalho uma corrente espiritual muito forte. Libertamos muitos espíritos, desde o Egito até Israel. Para entrar no Museu do Cairo, a gente tem que fazer preces imensas, reunidos, pedindo licença a eles para entrar, porque já tivemos dificuldades desde a primeira viagem que fizemos ali, no ano de 2009. Então, quando aquela senhora deu aquele grito atípico, eu, imediatamente, tentei me aproximar para ajudar. Já tinha outras pessoas que foram se aproximando, mas eu tenho um irmão querido que anda comigo, e nessas horas ele me dá sempre muita luz, que eu sou praticamente cego dessas coisas, a gente precisa ter alguém que nos norteie. Ele disse, não vá, deixe que ela curta e drene as energias de 2000 anos atrás. Ela não sabia de nada. Ninguém sabia que eu, a Márcia e a Wanda tínhamos entrado naquele local. Disse, ela foi mãe de uma das crianças morta por Herodes. Então eu chego e me arrepiei na hora. Meu Deus, que coisa! Como o projeto de Jesus tem nuances que a gente não tem nem ideia, e muito menos noção do que pode estar acontecendo nesse momento, amanhã ou depois. Sobretudo, quem está em busca dele, a caminho dele, querendo um reencontro com ele, e ali naquela geografia magnífica, que depois que a gente visita a terra de Jesus, o Evangelho passa a ser uma lembrança daquilo que a gente conhece na geografia. Enquanto a gente lê aqui sem ter ido lá, a gente fica imaginando uma geografia. E depois que a gente volta, não. Aquela narrativa do Evangelho, ela devolve a paisagem, a fonte, a pedra, o morro, tudo que a gente tem na nossa mente para completar aquilo que agora você conhece e que passa a ser até uma narrativa que, de certa forma,
é bem pequena mediante a grandeza da geografia espiritual que a gente já teve pelas telas das nossas retinas em participar daquela energia e daquele local. Eu me emocionei muito, fiquei calado, e depois fui sabedor que ela tinha dificuldade em ser mãe. Era casada, mas tinha dificuldade em ser mãe. Depois ainda fiz uma outra viagem com ela aos caminhos de Paulo, e conversamos um pouco, mas eu nunca disse a ela sobre essa situação, o porquê tinha acontecido. Ela só disse que sentiu uma dor muito grande, uma tristeza, não sabia explicar porquê, e acabou dando aquele grito, porque ela foi desperta. Abriu-se uma tela que estava latente há 2000 anos na vida dela. E ela despretensiosamente foi a Israel conhecer as coisas e as terras de Jesus e a sua história. E acabou ela mesma se encontrando com a própria história. Vocês observam como é rico esse processo, esses estudos que nós fazemos dessa geografia espiritual tão bela, que é a geografia da terra de Jesus. Mas saímos dali e fomos para o campo dos pastores. É uma outra emoção. É uma outra experiência inesquecível que a gente tem a oportunidade de fazer. Visitamos as grutas que tem ali. Tem uma árvore onde ficam ruínas de igrejas do século IV ali, mas o campo ainda hoje tem uma chamada Igreja dos Pastores, que quando você visita é outro encontro ou reencontro à parte, de muita riqueza. A igreja tem pastores, ela é cheia de pinturas. Tem uma que me chamava muita atenção, um pastor com um galho de oliveira, dançando de alegria pela chegada de Jesus, depois que o anjo foi dar a notícia que ele tinha chegado. Cada quadro daquele, cada situação daquela é um recado de Jesus. Cheguei, estou entre vocês. Sem falar naquilo que os evangelistas narram, porque eu estou narrando a história que eu vivi como um espectador, como um testificador de tudo, a meu modo, com o meu sentimento, com a minha visão, com aquilo que eu pude conferir até hoje nas minhas, graças a Deus, oportunidades que Jesus me concedeu. E no campo de pastores, a gente reúne todo mundo e vai explicar. Nicolas também explica dentro das grutas, porque tem várias grutas, não só tem uma, não. A gente ainda vê os tetos das grutas marcados com fumaça, porque ali, durante o frio, os pastores fazem fogo lá dentro para aquecer as ovelhas, porque as grutas são locais que são menos frios do que o exterior. Elas são mágicas. Quando fora está frio, lá dentro está quente. Quando cá fora está quente, lá dentro está frio. E eles ajudavam a melhorar a temperatura das ovelhas, fazendo fogueiras, para aquecer aquelas ovelhas. E a gente, muitas vezes, está falando para aquelas pessoas e vê lá no vale, é um vale que desce dali e vai até a parte da chamada estrada de Adumim, que é de Jerusalém a Jericó, que a gente está na Judéia, ali perto do deserto. Belém fica perto já do deserto da Judéia. Então, é uma experiência, meus queridos, que não passa na vida da gente. É para você agradecer todos os dias a Jesus pela oportunidade de poder receber dele, porque eu tenho isso como presente dele. A primeira vez que eu cheguei ali, naquela gruta, eu não segurava as lágrimas. Hoje eu ainda me emociono, mas é algo indescritível. Só a experiência, só o contato, mas é um presente. A gente é que ganha o presente.
E essa palavra Natal, quando chega um momento desse, a gente tem que refletir um pouco, porque as pessoas deturparam muito a história de Jesus e a sua mensagem. Quando chega Natal, o comércio se acende como um meio de ganhar materialmente. As pessoas, as crianças, pouco ouvem falar de Jesus, elas ouvem falar de Papai Noel, e as pessoas vão trabalhando e se preocupando com o presente, com a ceia, com outras coisas, e quase sempre se esquecem do dono da festa, que é Jesus. Esse sim, é o rei que está no campo e que desceu para nos receber ao lado dele. E a noite de Natal é uma noite festiva, mas é uma noite onde a família, deve estar reunida em torno daquele rei que desceu ao campo por nossa causa, entregando a ele tudo aquilo que for positivo. As pessoas esquecem, exageram às vezes, até por formação, por desinformação, por condução mesmo de estilo, e estragam sua noite, às vezes, com bebidas, com desavenças, e esquecem o dono da festa. Mas esse sim, esse tem que ser o elevado, o reconhecido, o amado. É um momento de que a gente já está no Elul, lá do Ano Novo Judaico, que foi em setembro, nós estamos em dezembro, no Elul do nosso Ano Novo cristão, que recebeu a história magnífica desse homem que dividiu o tempo entre antes e depois dele, e que deve habitar sempre nas nossas mentes e nos nossos corações. E a gente não se esquecer de ser grato a ele, que recebeu de Jesus, como ele diz lá em João 17,5, a felicidade e a honra de cuidar de nós, de receber esse planeta de expiação e prova e devolvê-lo regenerado para o seu Pai com muita alegria e muito amor, porque ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do meu Pai que está nos céus é que vocês todos se amem e que ele seja conhecido entre vocês. Eu vim para que todos tenham vidas, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Agora que você chegou até aqui, quero te convidar a fechar os olhos e abrir o coração. Jesus não nasceu para ser lembrado uma vez por ano. Ele desceu ao campo para estar com você todos os dias, para caminhar ao seu lado quando ninguém mais estiver. Ele não quis templos. Escolheu uma gruta escura. Não veio cercado de reis, mas de pastores humildes. Ele não precisava, mas escolheu sentir o frio, a pobreza, o abandono. Para que, quando você também se sentisse assim, pudesse lembrar. Ele sabe o que é isso. E está com você. O verdadeiro Natal começa quando você entende. Jesus continua descendo. Não para os palácios, mas para os corações que se abrem. Talvez o presente mais bonito que você possa dar seja reconectar-se com essa luz. Reconciliar-se com quem está ao seu lado. Amar mais. Perdoar mais. Escolher a paz. Hoje, o campo é a sua casa. E o rei está batendo à sua porta. Se isso tocou você, compartilhe essa mensagem com alguém. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E se inscreva. Porque juntos vamos continuar caminhando ao lado dele.